Olá, saudações a todos e todas. Vamos dar sequência às nossas aulas, utilizando como fio condutor da nossa discussão o texto de Miguel Leão Portilla, intitulado A Mesoamérica antes de 1519. Aqui, logo de cara, no título, ele nos dá uma pista do recorte não apenas espacial, mas temporal. Ele está falando das sociedades consideradas altas culturas na região da Mesoamérica, e para isso ele vai conceituar essa região, até o momento da chegada de Hernán Cortés e o início da conquista de Hernán Cortés em relação à sociedade asteca. Quando a gente fala de Mesoamérica, nós estamos falando de determinado conceito que vai além de uma área geograficamente delimitada. Essa região da Mesoamérica, a Mesoamérica é em si um conceito desenvolvido entre os anos 20, 40 e 50 do século 20 para designar as regiões onde se desenvolveram altas culturas, sociedades consideradas civilizadas em comparação com outras etnias, com outros grupos que habitavam o Novo Mundo. Esse conceito foi desenvolvido por conta de determinadas características desses povos serem propagados nessa região e algumas dessas características consideradas como importantes do ponto de vista da ideia da civilização, ou seja, sociedades que apresentavam certo urbanismo, desenvolvimento de cidades. O calendário é escrita, aí vocês têm uma imagem de um calendário e também uma organização social. Essa imagem vocês já viram, tratam-se de alguns códex, são fontes de onde o autor extrai algumas dessas discussões que nós veremos, né? E vocês já puderam observar ao longo do texto dele. Muitas dessas discussões de caráter teórico são travadas pelo próprio autor ao longo do texto dele, quando ele fala das tentativas de se caracterizar essa sociedade asteca, né? No século XIX, alguns historiadores aproximaram essa sociedade asteca do que se chamariam monarquias feudais, ou seja, da Idade Média, utilizando alguns conceitos muito próximos, né? Outros, já iniciando um processo que seria revisionismo, buscavam afastar essa ideia de que era uma monarquia e se tratavam apenas de confederação de tribos naquele momento, além de outros autores que tratam de algumas mudanças, novos revisionismos de conceitos para tentar explicar a organização sociopolítica e econômica dos astecas, utilizando, ora, conceitos do modo de produção asiático, que é um conceito do marxismo, para entender a dinâmica dessa sociedade, ou mesmo estudos como o de Palermo, que tenta buscar no entendimento do domínio asteca nessa região da América Central e Sul do México, a partir da causa hidráulica, explicação que foi utilizada por Wittfogel para o desenvolvimento de sociedades no Oriente Próximo, na Antiguidade. Ele utiliza o mesmo arcabouço teórico, né, da arqueologia para tentar compreender um pouco dessas caracterizações dessa sociedade, né? O nosso objetivo é falar dos povos da América, principalmente dessas áreas. Nesse mapa fica um pouco mais claro que, para além da região em vermelho, que seria a região do México, da região ao sul do México, de verde, e de laranja mais forte, que pertenceria, terras que pertenceriam aos três principais sociedades mais importantes, astecas, maias e os incas,
É, portanto, um conceito que vai muito além do conceito geográfico. Existem características que aproximam essas sociedades, mesmo sendo possuindo uma diversidade étnica, possuindo uma diferenciação social e mesmo origem, né, que são grupos totalmente diferentes, mas que eram considerados pelos primeiros cronistas, pelos primeiros conquistadores que relatam o processo de conquista e colonização dessas regiões, a formação dos vice-reinos da Nova Espanha e do Peru. Esse contato dos europeus com essas sociedades mostram descrições que ressaltam determinadas características que chamavam a atenção desses europeus pela comparação com o passado remoto da Europa, né? Como se esses povos estivessem na infância de uma história universal. Essa região mais da América Central, vocês podem ver aqui mais no canto esquerdo de baixo, né, do mapa, que essa área mais pintada de verde e que aparece, né, com maiores detalhes, essa é a região originalmente onde se desenvolve o conceito da Mesoamérica, e nós temos aqui de verde a planície de Yucatán, onde se desenvolve principalmente a cultura e a civilização maia, e próximo a ela os Olmecas, como vocês podem ver com essa cabeça, né, que já apareceu numa das imagens, além dessa área mais em vermelho, que foi a área onde ocorre a consolidação dos astecas e a expansão do seu território. Como vocês podem lembrar, já leram o texto, sabem que para falar dessas sociedades mesoamericanas, o autor divide a temática em três períodos históricos. O período pré-clássico, onde a principal sociedade é dos Olmecas, o período clássico, né, onde temos uma série de sociedades, mas ele dá uma ênfase maior para os teotihuacanos, Monte Alban, os zapotecas e os maias, e o período pós-clássico, onde ele vai falar com mais riqueza de detalhes dos mexicas ou astecas. Do período pré-clássico, os olmecas, que teriam se constituído a partir de 1000 a.C. até 300 a.C., nós vamos ter uma importância muito grande em relação aos olmecas, devido ao desenvolvimento de um proto-urbanismo, o desenvolvimento de uma escrita que acabou influenciando povos como os povos maias, além, é claro, de uma propagação da sua cultura e principalmente da sua religiosidade a partir do contato com outras áreas, principalmente devido às suas relações comerciais. Essas caracterizações colocam os olmecas como uma espécie de cultura matriz, né, que estaria na base de outras culturas, de outras etnias, de outras comunidades que são encontradas nessa região. Essa região do mapa é onde se apresentam os três principais centros urbanos dos Olmecas: Três Zapotes, La Venta e São Lourenço. Regiões, como vocês podem ver, atuais, que são importantes para o México, né? Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerreiro, Veracruz. Essa região do sul do México, próxima à região do norte da América Central, onde se desenvolve a chamada cultura olmeca, que, como a gente já falou, né, e tem no texto, vem da ideia de Oman, terra da borracha. Uso do desenvolvimento de centros urbanos, o início de um processo de sedentarização desses povos, além de manuseio de determinadas
utensílios, né, que são característicos dessa sociedade. O uso de uma cultura material mais significativa. Aqui nós temos a representação de uma das máscaras de jade que foram encontradas nessas regiões, além do uso, né, da jade, que é uma semi-joia, um material precioso. Essas máscaras tinham uma característica de serem utilizadas como material em cerimoniais religiosos, né? Aqui nós temos escultura, uma escultura de pedra, como vocês podem ver a comparação, né, de uma pessoa próxima ao tamanho delas. São esculturas esculpidas em pedra por parte dessas sociedades, né, dos Olmecas. Dando seguimento, o autor vai falar das sociedades clássicas, justamente porque algumas dessas sociedades, os teotihuacanos, os zapotecas e mesmo os maias, estão na base da organização de sociedades que vem posteriormente, por exemplo, como a sociedade dos mexicas ou astecas. A cidade de Teotihuacan, o nome, né, cidade dos deuses, Teotihuacan, era um dos principais centros urbanos dessa região da Mesoamérica, e entre 300 e 700 anos depois de Cristo apresentava mais ou menos 50 mil pessoas e desenvolveram, como vocês podem ver na imagem, apareceram centros urbanos, o uso de material em pedra, a construção de monumentos e a organização de uma sociedade em torno de uma cidade, que era, além de um centro político, também um centro religioso. Por isso, o desenvolvimento dessas características, além do que a gente já conhece, desenvolvimento de calendário, desenvolvimento de escrita, que acabava influenciando outros povos que migraram para a região da Mesoamérica e que depois, com a decadência de Teotihuacan, não há um consenso em relação a essa decadência, simplesmente os centros foram abandonados, esses centros urbanos. Esse período clássico ele é marcado pelo aparecimento de cidades e o desenvolvimento desse urbanismo, a concentração de diversos grupos dentro dessas cidades, né? E vocês podem observar aí o que seria uma espécie de praça, de centro cerimonial de Teotihuacan. Aqui ainda dando vazão em relação ao que seriam os vestígios materiais, o uso de pedra para construção de monumentos. Vocês veem a representação de um dos deuses importantes. Essa era uma das divindades, o Quetzalcoatl, que pode ser chamado de serpente emplumada, que eram cultuados por diversos povos, pelos maias, pelos teotihuacanos, inclusive pelos astecas, né? Ao lado, uma outra estátua de um dos deuses, o Tlaloc, né? Além de ainda apresentarem monumentos que aparecem e são preservados nessas regiões, né? Há, nesse momento, o desenvolvimento das sociedades que estão na base de povos que são bastante conhecidos para quem estuda o início de uma história das Américas, né? Outro povo que é considerado base desse período clássico são os maias, entre 300 e 1200 depois de Cristo. Portanto, o apogeu dos maias é muito anterior ao chamada período da chegada e do início da conquista por parte dos europeus. Nós deixamos, como vocês podem lembrar,
um pequeno vídeo de um especialista que fala um pouco das características dos maias, o uso de calendários, o desenvolvimento da escrita e uma série de características das sociedades maias. Eles também, como outras sociedades do período clássico, desenvolveram cidades que tinham a autonomia política. E a sociedade maia acaba desenvolvendo essas cidades autônomas, mas que tinham como base uma cultura matricial, desenvolveram-se e dominaram essa região que seria a planície de Yucatán, né? Onde vocês podem observar aí nessa área em verde uma série de cidades que são importantes. Ao norte, Uxmal, Chichén Itzá, Tulum, né? Mais para o centro, Tikal, que é bastante conhecida, no sul, Copán ou Piedras Negras, Palenque. Quando vocês forem observando em outros autores, outros textos, ou mesmo documentários sobre os maias, vocês vão ouvir um pouco sobre essas sociedades, sobre essas cidades e estado. Os maias têm uma importância significativa devido ao seu desenvolvimento, né, o desenvolvimento desses centros urbanos, a existência de uma organização social complexa. Claro, uma certa controvérsia em torno dessas sociedades, em torno da sociedade maia, sobre se há o desenvolvimento de cidades, né, de cidades urbanizadas propriamente dito, por conta dessa característica. Como vocês podem ver, uma dessas cidades, a representação pictográfica de Tulum, com a presença de áreas de floresta, dentro da urbanização, o que fazia com que se pensasse que, na verdade, existiam centros cerimoniais e bairros espalhados, e não propriamente uma cidade. Isso é uma controvérsia que faz parte das pesquisas em torno dos mais, mas, em via de regra, aceita-se a ideia de que essas cidades eram muito mais do que centros políticos e religiosos, eram, na verdade, cidades, né, no sentido mais atual do termo. Aqui nós temos imagens, estatuetas que representam tipos humanos dessa sociedade, né? Entre elas a representação de um sacerdote maia, de uma mulher nobre ou de um guerreiro, que acabam estes vestígios materiais encontrados pelos arqueólogos acabam se transformando em fontes importantes para o desenvolvimento da história, né, do conhecimento da história desses povos. Aqui, claramente, dando sentido e conotação da existência de hierarquias sociais nessas comunidades, nessas sociedades, né? Outras representações, né, como vocês podem ver, imagens que tentam reproduzir um pouco das características da sociedade que tem seu apogeu bem antes da chegada dos europeus, mas que vão sobrevivendo ao longo do tempo, se reorganizando e sobrevivendo, que hoje estão na base de áreas como El Salvador, Guatemala, Belize. Uma das sociedades relativamente importantes para o período clássico é a dos toltecas. Lembrando que os toltecas vão acabar dominando uma área e posteriormente influenciando a área da Península de Yucatán pela sua migração, mas também regiões que posteriormente vão ser
dominados por povos como xiximecas e também os astecas. Eram importantes para essa região da chamada Mesoamérica. Esse mapa não está muito bom, mas só para mostrar para vocês o processo de migração dos toltecas, a proximidade com povos que circulam nessa região e os toltecas influenciando outras comunidades, principalmente os astecas. Os toltecas têm a sua importância, principalmente quando nós formos observar o início da história dos astecas, desde a sua chegada e dominando, na verdade sendo dominados dentro da ilha de Tenochtitlan, mas o desenvolvimento dos primeiros nobres que viraram soberanos, né? Classes da elite asteca, né? Os Tlazolpiltin, que deram origem aos supremos soberanos, ou que, como vocês lembram do texto, os chamados Wei Tlatoani, né? Então, os toltecas têm essa importância significativa para essas comunidades. Aqui temos representações, como foi dito e aparece aqui nos slides. É um povo guerreiro e tem a sua expansão nos territórios por causa dessa sua belicosidade. Restam dessas áreas o desenvolvimento de templos, de regiões para onde ocorrem migrações, né, por conta de se formarem centros políticos e cerimoniais, além dessas representações que mostram um pouco da riqueza e diversidade dessas comunidades que vão estar, por conta disso, é chamado de período clássico, na base de algumas dessas sociedades. Máscaras, né, que sobreviveram, que são utilizadas em rituais, em cerimônias, e essa religiosidade, mesmo com a formação de características individualizadas, elas mostram um rico panteão de deuses, uma história diversa, né, em relação a essas divindades, mas uma proximidade muito grande a conceitos, deuses que estão presentes nessas sociedades. Por exemplo, os astecas consideravam-se herdeiros do sol, né, Huitzilopochtli, mas eles também cultuavam o Quetzalcoatl, que era considerado o deus dos toltecas, né? Os astecas, eles são considerados povos que nesse momento ainda não ocupam essa região mais central, né, da Mesoamérica. Eles são povos que ainda não se sedentarizaram nessa região, mas que aparecem na escrita, nas tradições orais de outras comunidades, como povos que estão ali nessa região de fronteira. Não só os astecas, como os xiximecas também, considerados povos bárbaros por essas comunidades, devido não apresentarem ainda cidades ou desenvolverem a agricultura nesse momento, né? Eles acabam em momento posterior, dentro dessa divisão aí de 1200 até 1521 depois de Cristo, em 1325 eles migram e acabam se sedentarizando na cidade de Tenochtitlan, mas essa cidade era uma senhoria vinculada aos tecpanecas. Então, eles acabavam sendo, dentro da sua própria narrativa, da sua história, eles eram subordinados a essa senhoria, né, nessa cidade, pagavam tributos aos tecpanecas. Somente em 1430
eles vão conseguir se libertar, né, dessa senhoria de Astlacopan, que era vinculada à sociedade, ao povo Tecpaneca. E a partir daí, observando uma expansão dessa história dos astecas. Uma área onde vocês podem observar aqui em verde o início dessa chegada, digamos assim, dos astecas e sua sedentarização nessa região. Eles vão expandindo suas fronteiras, dominando maior parte dessa região, mas nas suas tradições orais, eles se consideravam herdeiros dessa, dessas áreas, é como se eles estivessem retomando para essas áreas. O desenvolvimento de monumentos, de um urbanismo muito grande, uma mudança significativa em relação à ilha, né, de Tenochtitlan, inclusive com melhoramentos, né, a ilha que era muito pequena acabava sofrendo com as alagações de água salgada, acaba sofrendo por mudanças na sua arquitetura, o desenvolvimento de determinadas obras. Aí lembrar um pouco do que o Palermo falou, a ideia da importância desses centros hidráulicos, dessas construções, né, que tinham o objetivo de controlar não só o território, mas o uso da água, acabavam transformando a cidade de Tenochtitlan, né, que acaba ampliando seus domínios, construindo senhorios, ampliando alianças, né, lembrando da Tríplice Aliança com outras cidades, desenvolvendo um controle nessa região. Eles eram Tenochtitlan era uma cidade que, por conta do seu domínio em relação a outras regiões, esses outros senhorios, essas regiões, essas cidades, acabavam pagando tributos para a cidade de Tenochtitlan, e isso fez com que, a partir de 1469, sobre o governo de Montezuma I, se ampliasse a organização social, aumentassem essas diferenças dentro dessa sociedade, onde, além de uma organização que antes, entre 1325 até 1430, ela era mais simples, onde você tinha a organização da base da sociedade, os Maceualtim, que se organizavam em calpules, né, que seriam as casas, na verdade como se fossem grandes famílias, onde o vínculo era principalmente por conta da existência de um único ancestral. Temos outros grupos, os Pipiltin, que eram chamados de nobres, e os governantes, que eram os Tlatok, né? Ou Tlatok no coletivo, mas o nome pode ser também Tlatoani. Os Tlatoani, que eram os governantes, os Pipiltin, os nobres, e os Maceualtim, que seriam os servos, os plebeus, o resto da população. Essa divisão simples era a divisão desde a chegada dos astecas nessa região, onde eles eram subordinados, e até mais ou menos 1430 foram subordinados à senhoria dos Tecpanecas na região que antes era a cidade de Tenochtitlan. A partir do momento da expansão desses povos astecas, que não estavam mais subordinados a essas comunidades, né, a senhoria de Astla, dos Tecpanecas, melhor dizendo, eles acabaram tendo uma diversificação
muito maior da sua sociedade. Os nobres tinham divisão em grupos, né? Tinham aqueles nobres de onde saíam os supremos governantes. O supremo governante dos astecas, chamado de Hueytlatonani, ele não era considerado divino, mas herdeiro dessas tradições. A nobreza que era vinculada às toltecas, chamado de Tlazolpipiltin, o que, portanto, tinham o privilégio, né, de escolha, e era dentro desses grupos de Tlazolpipiltin que se escolhiam os supremos governantes, mas existiam os pipiltins que eram vinculados à questão de uma possibilidade de uma ascensão social por causa de batalhas, de um desempenho militar, que é o Kual Pipiltin. Né? Outros grupos faziam parte dessa nova sociedade asteca que estava se ampliando. Aqui, fruto um pouco desse desenvolvimento arquitetural, urbanístico, nós temos a utilização do que o autor chama de chinampas, né? Porções de terras suspensas no lago próximo a Tenochtitlan, utilizado para o desenvolvimento da agricultura, plantações, né, de determinadas plantas importantes, flores, mas que o autor considera importante, os chinampas, mas que não deve ser desconsiderado dentro dessa organização econômica o peso da tributação que os astecas utilizavam para extrair renda dos senhorios e das comunidades que se subordinavam a essas regiões. Ou seja, esses tributos, eles enunciavam uma divisão social do trabalho, né? Ou seja, uma especialização, como vocês podem ver aí na imagem, que seriam artesãos, mas indivíduos vinculados a uma série de atividades que prenunciavam uma divisão do trabalho e uma organização social bastante complexa. As regiões de terras cultiváveis são fruto de discussão por parte desses indivíduos, dos historiadores, dos arqueólogos, a respeito de divergências e diferentes formas de ver essa organização social. Então, havia alguns grupos de pesquisadores que consideram que o Calpulli, a casa, o grande agrupamento de parentescos onde se organizava a maioria dos Maceualtim, do povo, eles tinham o usufruto da terra, né? Não existindo uma propriedade privada da terra, mas o usufruto onde as lideranças, as chefias, poderiam extrair renda a partir da exploração do trabalho, mas principalmente a extração do tributo a partir do recolhimento de determinados tributos. Então, algumas dessas comunidades, dessas grandes casas ou famílias, elas eram vinculadas à terra, né? Mas existiam as terras de cultivo para a guerra, para os templos, a extração de tributos para o sustento dos nobres e também para o supremo soberano. Essas regiões, para a administração, que eram diretamente vinculadas às ordens administrativas do Supremo Soberano, elas eram chamadas de Tecali, né, por causa dos administradores chamados de Tetelktin, que controlavam mais diretamente a produção e a cobrança de impostos dentro dessas comunidades. Aqui nós podemos observar a existência de uma divisão dessa sociedade, né? Ou seja,
A partir dessas representações, vocês podem observar que existem indivíduos que tinham função de trabalhar cultivando a terra. Aqui a gente pode perceber a partir das vestimentas. Devido a essa importância da guerra, ritualmente falando, dos astecas, os indivíduos que travavam batalhas era como o autor chama de guerra cerimonial, né? Fazia parte da cosmovisão de mundo o papel dos Pipiltin na ampliação da guerra para se obter novos indivíduos que seriam sacrificados para que essa comunidade continuasse a existir. Né? Uma representação do que seria Tenochtitlan no seu período de apogeu. Essa região, como vocês podem ver nos mapas anteriores, ela no seu apogeu possuía mais ou menos de 12 a 25 milhões de indivíduos, o que demonstra, como essas imagens, esses desenhos podem mostrar para vocês, uma alta complexidade. Daí a ideia de se chamar os astecas de altas culturas. Os maias têm a sua importância também, né? Como nós já tínhamos falado um pouco, eles habitam essa região de Yucatán e tem uma organização muito grande em torno dessas cidades estados, sendo as principais Chichén Itzá, Cobal, Copán, Tikal e Palenque. Não só naquele momento da chamada era clássica, não era pós-clássica, quando os europeus chegam e dominam a região, os maias também sofrem uma revivescência por causa da migração e domínio dos toltecas nessa região. Aqui nós temos uma iluminura que mostra um pouco de como essa tradição oral ela era registrada e que tenta registrar um pouco da história desses indivíduos. As cidades eles acabam tendo uma importância muito grande porque elas eram consideradas centros políticos, mas também núcleos cerimoniais e que, portanto, geravam migrações constantes para essas regiões. São importantes, né, algumas das características dessa cultura maia, o desenvolvimento de uma escrita ora pictográfica, onde os desenhos representam ideias complexas, ora uma escrita fonética, um desenvolvimento de um sistema de numeração, inclusive o conceito de zero, a ausência de valor, era desenvolvida e tinha um símbolo propriamente para o zero, que demonstra uma complexidade dessa questão do sistema numérico, a existência de diversos sistemas de calendário. Aqui sobre os astecas, nós já trabalhamos algumas questões com vocês, né? Essa perspectiva de expansão traz a ideia de uma guerra sacrificial, onde os Pipiltins se viam responsáveis. Aqui vocês observam a presença do deus Sol, né, o Huitzilopochtli, que era considerado o deus, a divindade mais importante para os astecas, ela que tinha trazido a profecia de que eles iam deixar de ser plebeus, de ser Malseoltin na região, né, dominada pelos Tecpanecas, e seriam nobres nessa nova região para onde eles iriam voltar. Os sacrifícios são importantes dentro da visão de mundo desses indivíduos da comunidade asteca, o que faz com que muitas vezes eles sejam caracterizados pela ampliação desses sacrifícios, né, que já existiam antes, mas que foram intensificados pelas guerras cerimoniais e pelo avanço, né, do domínio dos astecas
nessa região. Principalmente não só pela influência, subordinação de determinadas regiões, mas porque os astecas eles eram um povo militarizado, né? Tinha uma força militar muito grande. Nessa representação aqui vocês podem ver algumas dessas indumentárias utilizadas nessa perspectiva da guerra, né, da guerra cerimonial. A guerra não era só para conquistar territórios, subordinar determinadas populações, ela tinha a ideia de ser vinculada às cerimônias religiosas, sacrifícios, né? Essas indumentárias elas eram utilizadas de acordo com a estratificação social a qual o indivíduo ele pertencia. Então, a partir dessas representações que estão presentes em alguns códex, elas mostram uma organização rigidamente hierarquizada, mas a presença de estratos, né? Vamos evitar utilizar a ideia de classes, mas status de segmentos, estados, grupos que tinham uma posição marcada dentro dessas comunidades, né? O comércio era muito importante, né, nessas cidades, desenvolvido pelos potecas, né, que tinham essa função de trazer, de levar mercadorias para Tenochtitlan, mas também de servir de espiões, né, nessas regiões mais distantes, onde eram cobrados tributos, onde eles faziam esse papel de representantes da elite governante asteca nas trocas comerciais, nas trocas de mercadorias. Então, a tentativa de sintetizar um pouco essa discussão para vocês. Muito obrigado.